Está começando o podcast do Bob Lester. Oi, minha coisa rica, tudo bom com você também, meu amigo? Nós estamos aqui mais uma vez fazendo companhia para você através aqui do nosso Bobcast, o canal de podcast do seu amigo Bob Lester. E desta vez nós vamos bater um papo com Ramon Sá. Ele é casado, 34 anos, pai de 2 filhos, é filho de Almir Sá e Júnia França, cristão, empresário e hoje pré-candidato a prefeito de Nova Olinda do Norte. Seja muito bem-vindo, Ramon. Obrigado, Bob. É com muita satisfação que estou aqui hoje, muito feliz de ser convidado por esse podcast tão querido e dizer que para minha cidade que é um prazer colocar meu nome à disposição, dizer que estamos preparados para uma Nova Olinda melhor. Ramon, tu tem cara de que batia uma bolinha bacana, eu tô enganado. Jogava uma bolinha quando era menino, na infância, ou não, tu não era bom de bola? Tu só jogava porque tu era dono da bola? Eu completava time. Ah, é? Completava time ali para... Nunca gostei de fazer muito exercício, então meu exercício era o futebol. Então acabei que ia lá para completar o time dos amigos ali e até hoje estamos na ativa devagarinho aí. E você nasceu e se criou em Nova Olinda do Norte? Sim, sim. O que você lembra aí da tua infância? Brincava onde? Brincava de quê? Tomava banho onde? Porque a vida geralmente no interior é diferente aqui na capital. Sim. O que você lembra dessa época? Então, muito novo, eu estudei na Bilionelli, minha primeira escola Bilionelli, Escola do Coração, onde hoje tem os arraiais, a gente sempre busca participar ou somar com eles. E me formei na escola José Paula de Sá, que é de um tio meu também, né? Ficou em homenagem ao nome dele. A nossa família é uma família, como posso dizer, é uma família de Nova Olinda mesmo, assim. Desde novo meu pai vem somando com a cidade, já é um político nato. Pois é, seu pai é vereador. Há quantos mandatos em Nova Olinda? Hoje ele está no 7º mandato. 7º mandato. Acompanhando toda essa vida política de Nova Olinda e você, lógico, também com ele. Você trabalha ativamente com seu pai? Desde 2008. Inclusive 2008 foi o ano que ele foi o vereador mais votado em Nova Olinda do Norte. E desde lá a gente começou a caminhar com ele, ajudando, somando. E com isso a gente foi vendo a necessidade, a dificuldade das pessoas, a dificuldade da nossa cidade que vem enfrentando. E com isso foi crescendo algo dentro de mim. Não esperava, mas foi. Hoje eu, com 34 anos, despertou esse fogo de ajudar as pessoas, de somar com o município. Então a gente veio para isso. Eu fico imaginando o seguinte, você deve conversar bastante com teu pai, principalmente sobre política. A gente às vezes fica imaginando o seguinte, seu pai já no 8º mandato. Indo pro 8º mandato. Não seria a lógica o seu pai se lançar a candidato a prefeito? Como é que foi essa conversa entre vocês dois para dizer assim, não, é você. É você que vai caminhar e trazer essa mudança que Nova Olinda do Norte está precisando. Conta pra gente como é que foi esse bate-papo aí. Então, Bob, nessa questão, a gente conversava muito, na realidade, meu pai sempre pedia, meu filho, venha no meu lugar. Desde 2013 começou. Só que não, pai, eu sou feliz, tenho minha vida com minha esposa, tenho minhas empresas que eu cuido, tenho a igreja, sou levita. Então, para mim não dá essa questão de política. Não tem espaço, apesar de eu já faço, vou falar para ele, já faço minha parte como cristão de ajudar meu próximo. Então, para mim estava tudo certo. Ele fazia de um lado, ele ganhava, era um amigo do outro lado, ajudando também junto com ele a população e ele a cidade com projetos e, na medida do possível, ia se formando. E aí chegou um dia que vocês conversaram e, não, agora é você. E como foi que motivou isso dentro do seu coração para que você realmente dissesse, ok, pai, ok, eu estou me sentindo agora preparado. Como é que foi esse momento? O que te despertou para isso? Na realidade, isso partiu de eu ver a situação da minha cidade, onde eu vivo. Porque a gente vê o intuito das pessoas hoje. Assim, Bob, tem famílias que estão meses, para mim não fala ano, para não ficar muito feio, anos, mas tem meses que não sabem o que é uma carga de gás.
Nossa. estão na lenha, estão no carvão, porque escolhe. Ramon, ou a gente escolhe o rancho, ou a gente escolhe o gás. Se comprar o gás, diminui tantos dias do rancho em casa. Então a gente prefere comprar o rancho e ir para lenha ou para o carvão. Isso é uma realidade de muitos em Nova Olinda. O que a administração pública poderia estar fazendo, por exemplo, para modificar esse tipo de situação com essas famílias e que não fazem? E que você, de repente, pode trazer a possibilidade de mudar a vida dessas pessoas? Então, nessa parte, Nova Olinda do Norte vem sofrendo devido a não ter uma estrutura, a infraestrutura e nem a questão de empregos. Mas para gerar empregos tem que produzir. E Nova Olinda produz o quê? Infelizmente, Nova Olinda não produz nada, principalmente em grande escala. E com isso, Nova Olinda vem sofrendo muito com essa falta de demanda, porque Nova Olinda vive de comércio e prefeitura. Eu, olhando, eu acredito que, como gestor, entendo que Nova Olinda, a prefeitura não consegue empregar toda Nova Olinda. Então nós temos que procurar meios. E onde esse meio? Em Manaus tem muitas empresas parceiras. Isso é parceria. Parceria que faz isso. Para levar para Nova Olinda. Nova Olinda tem terras. Mas aí não tem indústrias. Nem que seja de pequeno porte em Nova Olinda. Mas estamos trabalhando referente a essa questão. A gente tem uma visão lá na frente, sabendo que as pessoas vão poder contar não só com a prefeitura ou as lojas locais, mas sim com pequenas indústrias, como tem, podia citar várias aqui, mas devido à questão a gente não vai citar nesse momento, mas tem muitas áreas que podem ajudar o município com emprego, renda, setor primário, que Nova Olinda tem um lugar chamado Parque Quer. Esse lugar é lindo, só a estrada que não, é governo federal. Mas eu entendo que a prefeitura, o gestor municipal, ele pode correr atrás para ajudar essas pessoas, porque no verão não, mas no inverno não consegue sair de lá. Lá tem 2 carros que entram lá só, que tem tração. Se entrar sem tração não sai, na verdade nem entra no inverno, mas no verão tá tranquilo, enquanto isso vai empurrando com a barriga, né? Então esse lugar aí é um lugar onde, se tiver um incentivo, onde tiver o impulso com parcerias com a prefeitura, junto com o estado, junto com o governo, essas pessoas vão crescer, a cidade fica rica, porque o setor primário é um setor que ele enriquece uma cidade, e eu vejo dessa forma. Nós sabemos que um dos maiores desafios de um administrador municipal, principalmente no interior aqui do nosso Amazonas, acho que como o interior do Brasil inteiro, é você criar, de repente, políticas públicas para que a população não fique tão dependente do poder público, né? E cai justamente nisso que você está conversando agora aqui, sim, com a gente, né? Porque nós temos que levar em consideração que existe uma arrecadação municipal, né? Os impostos que são arrecadados com as empresas que são localizadas ali dentro do município. Existe o fundo de participação dos municípios, que já vem do governo federal. E existem projetos também que o governo federal oferece também para os municípios. Sim. E aí é necessário ter um interesse, uma vontade política de ir em busca desses projetos para você colocar em execução. Quer dizer que hoje você, da maneira que você olha hoje para Nova Olinda do Norte, você não vê essa preocupação política em trazer esse tipo de projetos para melhorar a vida da população, hoje, atualmente em Nova Olinda. Infelizmente, por parte do poder público. Sim, infelizmente não. Infelizmente não. É triste falar assim, mas infelizmente não tem esse olhar. É um olhar propagado ali, a deixar dessa forma. Me fala um pouquinho, para a gente entender um pouquinho, como é que é o cenário político de Nova Olinda do Norte? Porque é muito comum também aqui pro norte do Brasil, aqui no interior do Amazonas, é muito comum que às vezes o poder político ele fique ali nas mãos digamos assim, de políticos de carreira que ficam se revezando no poder. Me fala desse cenário político de Nova Olinda do Norte hoje. Acontece isso também em Nova Olinda? Sim, Bob. Acontece isso, inclusive, Nova Olinda está refém há 20 anos de 2 políticos em Nova Olinda do Norte. 2 políticos. E a cidade está entregue. Eu costumo dizer que Nova Olinda ela é administrada de frente para o rio.
Porque você olha ali no centro, onde eu moro, para ali tá legal, tá razoável. Apesar do saneamento básico ser muito baixo em Nova Olinda. Mais para trás, você vê a lástima, é muito ruim, é cruel. É triste. É muito buraco, é lama, é falta de água. Tem bairros de Nova Olinda que ainda usam cacimba. Só para você ter uma ideia. Então é complicado. A gente fica às vezes sem falar, até para falar assim a respeito, para descrever a realidade, né? Sim, a realidade de Nova Olinda hoje. O seu principal exemplo, digamos assim, político, você tem dentro de casa, que é o seu pai, o vereador Almir Sá. Sim. Que lições o teu pai te ensinou? Existem valores, lógico, que como pai ele deve ter te ensinado. Sim. Né? Honestidade, caráter, cristão, um bom pai. Mas politicamente, que lições você aprendeu com teu pai e que você pretende aplicar hoje como se for eleito, digamos assim? Sim. Hoje eu vejo que Nova Olinda, ela tá esquecida e falta infraestrutura. E com isso, eu vejo assim, meu pai, ele sempre teve alguns terrenos em Nova Olinda pela família, né, de família. E tipo, tem um bairro hoje que não é reconhecido. Assim, lá assim, é oficialmente. Oficialmente, é reconhecido pelas pessoas, que é o bairro Professor Almissar, que foi ele que comprou e ajudou a população que estava precisando. Não deixou virar uma invasão, mas sim organizou e entregamos lá pro poder público, mas infelizmente do jeito que a gente entregou ficou, entendeu? E vendo ele fazer isso como vereador, agora imagina a gente chegando lá como prefeito, com a boa vontade que nós temos, com a honestidade que ele sempre buscou ensinar, porque não é fácil você chegar a 7 mandatos que nele chegou e não ter nome de corrupto, de não chamarem ele que compra voto ou alguma coisa assim. Isso pra mim é uma honra, porque eu chego em qualquer casa em Nova Olinda, graças a Deus, porque nunca precisou enganar ninguém, sempre olho a olho, visitando, conversando, ouvindo a necessidade das pessoas, e com isso o resultado, que não é fácil você ter 7 mandatos de vereador, e com isso a gente aprendeu muito, que é o que? Servir. O gestor, quando ele não é o rei lá dentro, ele é o servidor número 1. E ele é o exemplo para a população, para poder a cidade crescer, prosperar, que é o que Nova Olinda está precisando hoje. Você está nos contando aqui, quando eu perguntei para você sobre essa questão do cenário político de Nova Olinda do Norte, você me disse que há 20 anos são 2 políticos que se revezam na administração municipal, né? Isso. E, assim, a população, de uma certa maneira, apesar de todas as dificuldades, de toda a carência, da falta de saneamento básico, educação, saúde, mas de uma certa maneira a população vem elegendo e reelegendo e mantendo esse ciclo dentro de Nova Olinda do Norte. Por que esse tipo de coisa acontece? Na tua opinião, por que o povo muitas vezes ele não consegue dar esse grito de independência? Porque isso vai te nortear agora também, porque você precisa ter também um discurso e uma proposta muito bem direcionada para conquistar esse tipo de eleitor lá também, né? Que está sofrendo, você sabe disso, você consegue enxergar, né? São 20 anos convivendo com esses políticos, mas parece que é assim, ruim com eles, pior sem eles. Como é que você tá? Que tipo de propostas você vai apresentar para conquistar esse voto em Nova Olinda do Norte? Então, referente a essa questão, hoje, os políticos que têm vindo, eles têm feito um trabalho onde deixa o povo cada vez mais pobre. Porque lá na frente, viram massa de manobra. E a população presa a esse emprego acaba não tendo força, porque existe uma família por trás dessa pessoa que está empregada. E ele prefere fazer o quê? Não vou correr risco. E acaba voltando a voltar para aquela mesma pessoa, mesmo não tendo concordado ou achando que não está da forma que quer,
mas acaba entrando esse lado, o medo. Só que hoje eu vejo uma mudança em Nova Olinda. Eu vejo que o povo está acordando, que o povo está despertando e vendo que não precisa ter esse medo. Precisa tomar uma iniciativa e mostrar que a renovação vai trazer o progresso para Nova Olinda. Porque, como eu falo, nosso nome está à disposição. Eles conhecem o Ramon em Nova Olinda. Eles conhecem a índole. Entendeu? É muito ruim eu falar de mim. Por isso que eu deixo para as pessoas falarem. Analisem. Então eu deixo isso na mão das pessoas. E é isso que tem acontecido em Nova Olinda do Norte. Para continuarem voltando. Eles acabaram refém dentro de uma situação, né? Sim. Ou seja, se você precisa de água, eu não vou lhe dar um garrafão, eu vou lhe dar um copo, para que você volte aqui e continue pedindo esse copo de água. Sim. Assim, fazendo uma comparação a grosso modo. Sim. Você é cristão, Sim. né, Ramon? Então você tem valores cristãos. Sim. De que maneira que esses valores, a tua fé cristã, de que maneira que essa vai influenciar a tua visão política e as tuas propostas para o município de Nova Olinda do Norte? Olhando através da tua fé cristã, da tua doutrina cristã. A primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é o temor a Deus. É isso que te evita de ser uma pessoa ruim ou de fazer coisas que a sua carne pede, mas Deus, como está em você, não permite. E você consegue levar com uma índole inabalável. E isso Deus tem feito em minha vida. Não é à toa que eu falo, põe meu nome à disposição para as pessoas analisarem. Não temos passado ruim. Tenho 34 anos, mas graças a Deus sempre busquei honrar meu pai, minha mãe, minha esposa, minha família, meus pastores. E assim nós vamos caminhando. E consequentemente a gente agrada quem? A população, servindo, sem esperar nada em troca. É como meu pai sempre fala, ajudar sem olhar a quem. Que isso vai fazer você, como fala, pelo menos ter o carinho das pessoas, né? E Deus se agrada, e Deus te honra, como tem me honrado. E isso vai fazer um diferencial, porque hoje eu saio horas da noite, tarde, e minha esposa sabe onde eu tô, sabe, a gente é cúmplice na questão de confiança, porque não há desconfiança, porque é 12 anos, e nesses 12 anos a gente conheceu muito bem, e ela entendeu que não é prendendo, não é nada, é o temor, e sem o temor de Deus nós não conseguimos nada além disso. Hoje em dia a gente percebe, pelo menos essa é a minha percepção, eu não vou generalizar, mas eu percebo às vezes, não apenas no interior, como também na capital, em muitos lugares a gente percebe assim uma verticalização do poder público, né? É sempre de baixo para cima, é sempre olhando, aliás, de cima para baixo. Uma distância muito grande entre o que realmente a população está precisando e o que o poder público, que a administração ali municipal, que o prefeito acha e pensa que a população realmente necessita. De que forma você pretende envolver a população de Nova Olinda do Norte, o teu povo de Nova Olinda do Norte, nas decisões da tua administração para que acabe esse distanciamento entre o poder público e a população? Você pode repetir só para mim, que eu não entendi. Hoje a gente percebe muitas vezes assim, que o poder público, a administração municipal, ela não consegue enxergar exatamente o que o povo está precisando. Né? E existe um distanciamento, parece que está sempre olhando de cima para baixo. Parece que não desce do pedestal para olhar aqui, para pisar no mesmo chão, né? Muitos políticos às vezes nunca conviveram com esse tipo de situação, às vezes nasceram em berço de ouro, enfim, não conseguem ter essa percepção, não todos. De que maneira que você pretende envolver a população na tua administração para que acabe esse distanciamento? Sim, entendi. Nessa parte, eu vejo assim, Nova Olinda do Norte, vou botar aqui, Borba e Nova Olinda do Norte, são dois prefeitos totalmente diferentes um do outro. Um é povão e o outro é mais
retraído. Eu vejo que Nova Olinda precisa do corpo a corpo. Eu, como prefeito, iria no corpo a corpo. É o que eu faço hoje, mesmo sem ser político, posso dizer assim, eleito, mas como já político de estar vivendo, que política é servir, né? Então, eu vejo que a gente tem que ter esse corpo a corpo, porque é isso que leva a pessoa a ter confiança, a falar a realidade que está acontecendo. Porque se você não tem, você está só dentro do seu carrão ali, um vidro escuro ali, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas quando você tem um corpo a corpo, você visita, você chega no bairro, as pessoas começam a se identificar com você e ver, poxa, esse é servidor de verdade. E é isso que Nova Olinda está sentindo falta, desse corpo a corpo, desse gestor que ouça, que ouve as pessoas, desse gestor que sabe realmente o que o povo quer, porque ele está ali direto com a população. E eu vejo dessa forma, porque eu entendo dessa forma. Eu poderia muito bem, já desde hoje, tá com o carro fechado e tal, mas não sempre eu gostei de estar visitando, olhando, e isso tem feito as pessoas terem um carinho pela gente. Como eu falo, hoje eu tô contra 2 caciques políticos lá no meio deles. Mas por que a população hoje abraçou a causa e tá olhando diferente para mim? Porque eles já conhecem. Eles veem que não precisa ter, não é em tempo de política. Não é em tempo de política. É fora a política. E você mostra quem você é. Porque no tempo de política estão tudo bonzinho. Os políticos estão tudo bonzinho. Eu quero ver depois da política. Quem é a pessoa? Ser realmente aquele amigão que bate nas costas. É isso que é a população que eu costumo falar. Analisem. Porque esse negócio de tapinha na costa, isso é coisa de política velha. Você tem que ouvir ali, o rapaz é um pouco duro, mas ele está sendo sincero. Ele está falando da realidade. Eu não costumo fazer questões como a gente vai começar a trabalhar, a política começar mesmo. A gente vai falar de projetos, mas sem promessas. Mas sim buscar fazer o máximo que nós podemos pelo nosso município. Porque a gente entende e sabe a necessidade. A gente percebe às vezes também que muitas administrações municipais, principalmente aqui no interior do Amazonas, elas acabam tropeçando na hora de montar o seu secretariado, na hora de montar o seu time. Muitas às vezes, em vez de dar oportunidade para filhos da terra que têm capacidade, acabam trazendo pessoas de outros lugares. De que maneira que você está planejando e pensando em montar o teu time? Nova Olinda é uma cidade abençoada. Uma cidade onde tem pessoas capazes de de estar em qualquer secretaria do município. Mas infelizmente, como você falou, acaba vindo pessoas de fora para assumir um cargo onde o próprio município tem a pessoa capaz de estar ali, para somar com a sua cidade. Porque quem é aquele que vai ajudar mais a casa de fora do que a sua própria, né? Então a gente se esforça mais. Então eu vejo dessa forma que nós temos que dar valor para os de dentro da terra. Você é empresário. Você falou pra gente ainda há pouco que você tem empresas, ou seja, você está com uma vida estabilizada. Se você hoje você não precisa de política, digamos assim. Sim. Não precisa. É esse clamor de ajudar o teu povo de Nova Olinda do Norte que te fez partir para essa caminhada. Sim. Então a gente imagina que você está precisando abrir mão de algumas coisas para servir Nova Olinda do Norte. O que hoje você estaria abrindo mão? Porque você sabe que, como empresário, você tem um horário, terminou aquele horário, você vai para sua casa, vai cuidar da sua família, você tem o seu final de semana para você dar uma descansada. Como político, isso vai mudar. O que você vai abrir mão para servir Nova Olinda? Na realidade, Bob, eu sempre fui envolvido na política. Então, desde cedo, eu nasci em 90. Papai é político desde 92. Sempre fui acostumado com muita gente em casa. Assim, eu nunca tive assim, esse problema com pessoas, assim, de estar na correria. Sempre a minha vida foi assim, levando. Então, eu não vejo assim uma dificuldade. Sim, existe um preço, uma dedicação. Exatamente. Que não é fácil administrar uma cidade, mas se preparamos para isso. Preparamos para
justamente trazer uma vida digna para as pessoas de Nova Olinda do Norte. E com isso, a minha família, ela está estruturada para isso, para entender que nós aqui vamos deixar um legado em Nova Olinda do Norte. Vamos deixar uma história, mas uma história boa. Uma história que as pessoas vão lembrar e, poxa, esse valeu a pena. Porque hoje não é fácil. Quando falo em política, eu vejo Nova Olinda correndo, assustado, porque já foram muito enganados. Então eles já chegam prometendo e prometendo. E eu não vejo a política dessa forma. Eu vejo que a política ela é feita de diálogo, né? Uma conversa com as famílias, para ouvir e saber realmente a necessidade. E a pessoa fazer a pessoa buscar entender que é ela que decide o futuro, não é eu. Hoje eu estou colocando nosso nome à disposição. É diferente, é eu que decido. Estou fazendo minha parte como cidadão de Nova Olinda, fazendo minha parte como cristão, de servir. Eu vejo dessa forma. Você falou ainda há pouco que a população de Nova Olinda do Norte está fugindo, né? Porque cansou de tantas promessas, de que nada acontece, nada muda. Hoje a população como um todo, e aí a gente pode até levar isso a nível de Brasil, a gente se decepcionou tanto que muitas pessoas até dizem assim, não quero mais saber de política. Né? Para mim, político é tudo isso, político é tudo aquilo. E é lógico que existem bons políticos. Sim. Claro que existem bons políticos. Mas por conta, às vezes, do comportamento errado de alguns, acaba generalizando para todos. Nós temos a questão da corrupção. Eu acho que se hoje, se fizesse uma pergunta a nível de Brasil, né, o que mais te decepciona num político? As pessoas iriam responder corrupção. Corrupção. Né, desvio de dinheiro, era para investir ali, não investiu. Transformou a política num grande negócio. O político acaba virando um empresário. Às vezes não coloca o nome dele, mas coloca o nome de outras pessoas. E transforma isso num grande negócio. Você agora é pré-candidato. Daqui a pouco você começa uma campanha. E você vai ter que conversar com as pessoas que vão, muitas vezes, dizer assim, eu não quero mais ouvir papo, eu não quero mais ouvir conversa. Apesar de você ser o novo, de você não estar associado a tudo isso que você diz que hoje está acontecendo em Nova Olinda, mas por alguns pagam todos. Sim. De que maneira que você vai tentar mostrar para essas pessoas na hora de uma conversa que você não compactua com esse tipo de coisa, com a corrupção, por exemplo? Sim, é como eu costumo dizer, a minha vida é um livro aberto. As pessoas, cidade pequena, você sabe que todo mundo sabe da vida de todo mundo, assim costumam dizer, né? Então as pessoas já sabem quem é o Ramon. Então eu deixo a própria índole, a própria reputação falar por si. Então eu chego na casa das pessoas e a gente mostra o outro lado da moeda. A gente mostra que existe os políticos bons, como você acabou de falar. Como eu falo, o papai é exemplo de um. Como vereador, ele fez o que era possível para ele, porque infelizmente uma andorinha não faz verão. Por isso, decidi vir majoritário, não vereador. Porque aqui eu tô trazendo a responsabilidade para mim. Tô fazendo algo que, se não acontecer, é o Ramon que errou. Assim também, se acontecer, o Ramon acertou, com a ajuda e ouvindo a população. Então eu vejo dessa forma e passo para as pessoas como posso dizer aqui, trazendo a responsabilidade para mim, tendo a saúde, da educação, dentro da área do setor primário, da empregabilidade, que na Nova Olinda está um caos nessa parte, e outros setores. Hoje, Ramon, nós aqui na Amazônia enfrentamos um dilema de ter que preservar a nossa floresta, manter a nossa floresta em pé, ao mesmo tempo em que a gente precisa também entender que existem pessoas, famílias que moram dentro dessa floresta. Sim. Então, a gente precisa manter a floresta, mas precisa também cuidar das pessoas que moram dentro da floresta. Sim. E Nova Olinda também não é diferente. Sim. Né? A gente pensa em desenvolvimento, a gente pensa em geração de empregos,
mas ao mesmo tempo a gente precisa ter essa preocupação. De que maneira que você enxerga essa questão de equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção dos recursos naturais de Nova Olinda do Norte? Sabendo que existe a sede, mas existe também uma zona ali, uma zona, digamos, rural ali muito grande em Nova Olinda do Norte. São pessoas que moram literalmente lá dentro, afastados da sede, mas que precisam também ter esse olhar. Sim. Como é que você pretende manter esse equilíbrio aí? Então, o interior, ele vem sofrendo referente hoje os jovens, graças a Deus, eles têm acordado para a vida mesmo e buscado estudos. Mas Nova Olinda, grande parte da zona rural, dos interiores, não tem internet. Alguns não têm nem energia, mas principalmente internet. Porque eu tenho muitos colegas que eles conversam comigo: poxa, Ramon, queria fazer o curso tal, queria fazer... Entendeu? Para quê? Para quando tiver uma vaga no meu... Como posso dizer? Na minha área lá, eu assumo aquela vaga. Não lá de Nova Olinda vem para cá e fica no nosso lugar. E poderia gerar emprego pra gente aqui também, profissional da área. Mas devido a não ter a internet, a gente acaba ficando sem essa profissão, porque a gente não vai ter o conhecimento. Ou a gente vai para Nova Olinda, ou fica lá sem fazer nada, ou só na área da produção. E como a gente não tem incentivo, a produção acaba ficando só para comer. Então a gente sobrevive. E é chato ouvir isso dos jovens que têm sonhos. Tem sonhos, enxerga coisas que hoje os jovens eles acordaram, né, para a vida devido à internet. Quando eles vão para Nova Olinda todo final de mês, eles acessam. Eu estou falando de algumas partes, que tem parte que já tem, graças a Deus, mas tem parte que não. Então eles acabam vendo algo novo e vê que tem muitas possibilidades. E com isso, a gente tem, dentro da área tecnológica, eu estou falando, nós temos já parceiros que vai somar com essas pessoas dentro do município. Mas como eu falo, tudo é parceria. Se não tiver parceria, eu quiser trazer tudo só eu, não resolve. Tudo se envolve em parceria. Ainda tem muitas famílias em Nova Olinda que sobrevivem da agricultura familiar? Sim, muitas. Inclusive, devido à estiagem que tá começando, né, alguns já, tipo assim, ficam para lá. E tem famílias que já estão com vontade de morar em Nova Olinda porque os filhos querem estudar. E são muitas vezes. E acaba que eles, tipo assim, não posso lhe explicar melhor. Eles têm que optar ir para Nova Olinda mesmo sem emprego. Porque lá eles, assim, ó, o interior, ele sobrevive da pesca, ele faz uma farinha, planta, faz... Então não falta comida do dia a dia. Só que tem muitas famílias hoje que não querem mais só isso. Eles querem ir além. Mas como? Se você não tem a oportunidade, se não tem o incentivo. Então acabam que vão para Nova Olinda e acabam vivendo de bico. E o bico você sabe que tem dia que dá e tem dia que não dá. E no dia que dá é uma bênção para aquela família, porque as crianças elas não querem saber se tem comida, merenda, almoço e janta. Eles querem saber que esteja na hora que eles estão querendo ali. E o pai fica com a cabeça a mil quando não tem o recurso para comprar, porque falta o trabalho. E olha que eu vejo muitos que se viram, mas não é fácil. Mas eu vejo que hoje, com a mentalidade que nós temos, com todo esse aprendizado que nós fizemos nesses anos todos, a gente consegue levar para Nova Olinda muita coisa boa, muita novidade, principalmente na área do emprego, que uma coisa leva a outra. Na tua opinião, o que você acha que despertaria a curiosidade de alguém hoje para conhecer Nova Olinda do Norte? Infelizmente... Quem nunca conheceu, quem nunca foi em Nova Olinda, por exemplo? Pois é, infelizmente, Nova Olinda do Norte, apesar de ser conhecida como a princesinha do Madeira, nós temos só um balneário que chamam, que é o Curupira. É bonito, sim, mas falta também ali o incentivo, falta ali a organização. Ali tem um flutuante e você pula na água, mas não é aquela coisa organizada como poderia ser. E com o costume das pessoas fica normal. Inclusive as pessoas que vêm do Curupira, que é a área lá, que o nome é Curupira, que vem do lago, eles não tem nenhum porto para pararem com a... Eles têm que deixar em lugares e pagar. Ou então parar lá no meio mesmo e os que vão voltar já vão voltando e assim fica. Porque infelizmente não tem o incentivo no turismo. Nova Olinda tem lugares lindos mesmo.
Porque, olha, o Rio Canumã, Encontro das Águas, com praias lindas, mas cadê o incentivo? Não só isso, como outras coisas que tem também para fazer e melhorar em Nova Olinda do Norte, para ter um lugar atrativo. Mas tem pessoas lá em Nova Olinda que tem a visão e a gente já sabe o que fazer também. E não é eu, é um conjunto de pessoas, porque só o Ramon não muda nada sozinho, mas num conjunto de pessoas ali, uma união e pensamentos que somam, Nova Olinda só tem a crescer. Eu te fiz essa pergunta em relação ao que despertaria a curiosidade de alguém para conhecer Nova Olinda do Norte, porque tem muita gente aqui da nossa região que quer conhecer o sul do país, que quer ir para os Estados Unidos, que quer ir para a Europa, mas existe o caminho inverso. Tem muita gente dos Estados Unidos, tem muita gente da Europa e do sul aqui do país que quer conhecer a nossa região amazônica, né? Sim. E a gente tem a sensação às vezes de que os nossos municípios aqui ainda não acordaram para isso. A gente está dentro da floresta amazônica e os municípios não se preparam para se mostrar para o mundo. Olha, nós estamos aqui, nós temos isso, nós temos aquilo, venha para cá, nós temos a pesca esportiva, nós temos o turismo de selva, né? Você se preocupa com isso também? Isso já está no teu radar? Com certeza. Inclusive, eu não posso citar o nome da pessoa aqui, mas a gente tem projetos com uma pessoa que ela é de Nova Olinda. Inclusive, ela já faz um certo trabalho particular. Uhum. Mas se fizer em conjunto com a prefeitura, a Nova Olinda vai ser um centro atrativo, porque tem muita coisa boa. Inclusive, no próprio Rio Curupira, como em qualquer rio ali próximo, eu vou botar o Rio Curupira, a pesca esportiva seria o sonho de muitos pescadores. E eles não sabem disso lá. Mas se eles soubessem, lá já existiria de alguma forma, nem que seja particular. É bom para peixe? Entendeu? Lá? É bom demais. Tu gosta de pescar? Entendeu? Não? Olha, de vez em quando, não sou aquele pescador nato, né? Mas Cara, eu adoro pescar. É. Eu adoro e assim como outros amantes da pesca também, não sou um pescador profissional, digamos assim, é o meu lazer. Sim. Mas a gente fica procurando, sabia? Se tivesse um ponto bom de pesca em Nova Olinda do Norte, isso se espalharia. E se espalharia a nível de Brasil. Cara, descobrir um local, como aconteceu com Barcelos, que virou hoje um grande ponto de pesca, né, para o Brasil. Sim. Tem pescadores que vêm dos Estados Unidos em voos diretos, né? Se der para pousar na água, o cara desce no aeroporto aqui, já vai direto para um hidro e já pousa lá no local da pesca. Eu fiquei impressionado, Ramon, um dia desse, eu fui pescar aqui no Rio Araçá. Tem a ponte do Rio Araçá, tem uma comunidade ali, tem uma pousada, eu fui para lá para pescar. Eu fiquei impressionado quando eu vi um comboio de casas flutuantes. Tinha uns barcos, tinha uns 5 barcos, cada barco estava rebocando umas de 8 a 10 casas flutuantes. São casas que têm praticamente o tamanho aqui desse estúdio, então dentro tem o quê? Tem um dormitório, deve ter uma cama de casal, deve ter uma geladeira, enfim, um banheiro, e eles levam essas estruturas flutuantes para dentro do ponto de pesca. São aqueles hotéis de selva. Porque antes funcionava assim, você levava de bote, e aí levava 3 horas do hotel até o ponto de pesca, 3 horas de bote. E aí o turista, 3 horas para ir, 3 horas para... E tinha que ir e voltar todo dia para o hotel, porque você não ia dormir, porque não tinha estrutura lá dentro do ponto de pesca. Então eles já pensaram nisso, construíram essas estruturas flutuantes, do tamanho desse estúdio aqui mais ou menos, para levar para lá para o ponto de pesca. E os piloteiros já ficam lá também. Já tem essas estruturas flutuantes para os piloteiros. Ou seja, é para pescar. O cara passa 3, 4, 5 dias lá dentro, pescando, soltando, assando o peixe lá na beira, como a gente fala, e pagam uma fortuna para fazer isso. Né? O município, às vezes, ele não enxerga essa possibilidade de buscar essa parceria com essas operadoras, porque existem operadoras de turismo que trabalham com o turismo de pesca. Sim. E muitas vezes o empresário, às vezes, tem essa sacada sem o menor apoio do poder público, ele se instala lá dentro, começa a ganhar um monte de dinheiro e o poder público
fica a ver navios, porque não enxergou essa possibilidade. Sim. Agora, no Novo Airão, tem os botos. Sim. Lá em Novo Airão, né? O pessoal vai para lá para os botos. Parintins, os bois. Presidente Figueiredo, água. Corredeira do Urubuí. Aí você falou do Curupira, né? Em Nova Olinda do Norte. Inclusive tem também boi em Nova Olinda, estilo Parintins. Tem? Inclusive é agora, final do mês. É? Vai Quais são os 3 nomes lá dias. do... Corre Campo e Diamante Negro. Tem também, é uma cultura lá em Nova Olinda. Só que uma cultura, como posso dizer aqui, que vem sendo conhecida a cada dia, cada ano que passa. Inclusive, é algo também que traz, né, nesse período. Mas fora isso, não tem algo assim além, né? O que é diferente lá em Nova Olinda do Norte, assim? Você já teve a oportunidade de conhecer outros municípios aqui do nosso... Já. O que você olha para Nova Olinda do Norte e diz assim, caramba, não é igual, entendeu? Só tem aqui, só é desse jeito aqui em Nova Olinda do Norte. O que seria o grande diferencial ali das belezas naturais de Nova Olinda? Sim, Nova Olinda ela ficou bem situada, ela ficou no centro. Ela fica no meio de Altazes, Borba, Maués, Taquatiara também, se eu não me engano, né? E ela acaba pegando ali as partes boas de cada um, né? Olha que legal. Só que, como eu falo, não foi explorado. Mas Nova Olinda tem uma capacidade turística ali, é coisa de louco, assim, é muito lindo, tem lugar lindo ali, só falta o investimento, o incentivo. Uma política para isso, né? Uma política para isso, política pública voltada para o turismo em Nova Olinda. E você vê Nova Olinda ser falada no mundo todo, não é nem no Brasil, só no mundo todo. Porque tem coisa ali, coisa próxima, assim, que você vê, assim, que é... Isso iria contribuir para que não acontecesse o que você disse que está acontecendo agora, né? Que muitas famílias não querem mais ficar lá no interior, querem vir para a sede, né? Porque está tudo muito difícil, está tudo muito complicado. Os filhos muitas vezes estão querendo novas oportunidades, e lá dentro o que se tem para oferecer? Mas se tivesse projetos como, por exemplo, esse na área de turismo, e começasse a beneficiar as famílias lá de dentro, com certeza. Podia até fazer o seguinte, não, vou mandar meu filho lá para a sede, vou ter como manter os meus filhos na sede, mas eu vou continuar aqui porque aqui eu estou ganhando dinheiro. E lugar bom de se viver é lugar que a gente ganha dinheiro também. Inclusive, falando de dados, Nova Olinda em 2016 tinha 38.600 habitantes. Hoje está com 27.900 e alguma coisa. Olha esse êxodo. Caiu muito Nova Olinda. Mas por que caiu? Falta de emprego. E as pessoas estão indo embora de Nova Olinda. Estão indo para Manaus, estão indo para o sul do Brasil, sudeste. Porque onde uma cidade é próspera, a tendência é crescer. Não só em extensão. Porque Nova Olinda cresceu em extensão, mas população diminuiu. Isso mostra que Nova Olinda não está bem. Nova Olinda está na UTI. Não tem jeito. E nós temos que mudar com urgência. E a oportunidade é esse ano. Ou o povo vai pagar para ver mais 4 anos, como que vai ficar. Então eu digo para as pessoas, conscientizem-se, analisem. Todo mundo está vendo. Não olha momento, olha o futuro. E isso vem trazendo esperança para as pessoas. Porque as pessoas estão realmente querendo uma mudança. E a gente cada dia alcançando mais pessoas. E ouvindo mais pessoas. Maravilha. Nós conversamos com Ramon Sá, filho de Almir Sá, filho de Nova Olinda do Norte, pré-candidato a prefeito do seu município de Nova Olinda do Norte. Ramon, nós queremos desejar boa sorte para você. Aqui, antes de começar esse bate-papo, o Ramon dizia assim, pô, Bob, você fala tão fácil, tão bem, porque é a minha profissão, né? A minha profissão. Mas talvez se eu sentasse numa cadeira de administrador da tua empresa, para ser gerente de uma empresa, para ser empresário, talvez eu não fizesse tão bem, entendeu? Porque é cada macaco no seu galho, meu amigo, é cada um fazendo aquilo que sabe fazer, né? Se de repente você diz assim, pô, cara, porque eu não consigo falar tão bem quanto você, mas eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que falavam extremamente bem, mas na hora de fazer, de trabalhar e de administrar, faziam tudo errado, meu amigo. Então, a sua preocupação realmente é em passar essa firmeza
né, para os teus conterrâneos lá de Nova Olinda do Norte e não decepcionar. Sim, entendeu? Porque eu acho que a maior decepção seria com você mesmo. Com certeza. Né? Não é com ninguém não, seria com você, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos e principalmente com Deus. Sim. Uma boa sorte para você, querido amigo. Muito obrigado. Eu queria ter a oportunidade de conhecer lá o Curupira. De repente a gente dá uma pescada por lá também, antes que o Brasil descubra. E o convite está lançado. Se aparecer lá, tem lugar, tem que levar a vara de pesca, né? Eu trabalho na Rádio Encontro das Águas, FM, e é uma rádio que está num processo de expansão para o interior. Nós já estamos em quase, assim, oficialmente em 24 municípios do interior. Só que tem muitos municípios que acabam ouvindo a nossa transmissão, a nossa programação, porque ficam próximas de outros lugares. Por exemplo, nós já estamos em Maués, nós já estamos em Coari, nós estamos em Taquatiara e com certeza alguém em Nova Olinda do Norte sintoniza a nossa programação por estar próximo desses lugares. Pode ser que não tenha ainda oficialmente o nosso equipamento lá em Nova Olinda do Norte, mas procure saber, de repente, por lá se tem alguém que está acompanhando a programação. Que aí, Encontro das Águas, né? Encontro das Águas FM. Certo. É que aí é o seu amigo que está lá de segunda a sábado, de 6 às 9 horas da manhã. Certamente. E como eu falei, o convite está lançado. Pela estrada é 3 horas e meia de viagem, é muito rápido para lá. E não é falta de carinho, né? Que vai faltar para não chegar lá em Nova Olinda. E eu quero te agradecer também, Bob, pela recepção aí, pelas palavras que você falou comigo aí referente a essa caminhada, que a gente sabe que é algo muito sério. Nós devemos levar muito sério porque é vidas, é uma cidade. Então eu quero só agradecer de coração a você. Boa sorte para você. Esse foi mais um Bobcast, o podcast do seu amigo Bob Lester. Tchau, minha coisa rica, um abraço grande para você também, meu amigo, e até a próxima. Semana que vem tem mais Bobcast, o podcast do Bob Lester.